Nós vamos conversar com o mestre pela UFSCar, cientista político e mestre pela UFSCar, o Vitor Gandim. Ele vai fazer aqui... Eu acho interessante esse negócio de doutor, né? Porque se ele é doutor, pô, né? Verdade? Fez doutorado. O que tem de gente no mercado aí que se intitula doutor e não é doutor, pô? Advogados, tudo é doutor. Não sei quantos doutores nós temos em Matão. Quantos tem? Doutor. Você é doutor quando você faz um doutorado. Quantos temos aqui de doutores em Matão? Doutores mesmo. Não porque convencionou se chamar assim. São poucos. Então, doutor Vitor, né? Vamos falar com ele, vai fazer uma análise aqui sobre a discussão desse projeto de segunda-feira. Lembre-se que a prefeitura pretendia com isso, e pretende, trazer de volta os médicos. Para isso ele tem que fazer de forma legal. Para ser legal, a forma que eles encontraram é que o hospital contrate esses médicos de volta, os médicos de Matão, que todo mundo conhece, esses especialistas, e aí a prefeitura paga ao hospital que, por seu lado, mantém um vínculo empregatício com os médicos. Foi uma forma legal encontrada para trazer os médicos de volta. Nós precisamos deles. Não tem mais médico aqui, especialista, tudo... Desculpa a expressão, mas estava bem abandonado, né? E aí, esse projeto suscitou uma discussão lá de dizer, alguns vereadores disseram assim, mas isso aqui não tem emergência, não tem urgência nisso, enfim, né? Esse contrato aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque depois tem que cumprir ele inteirinho até o fim. Levantaram várias dúvidas que parece não ser bem o caso. O contrato pode ser revisto a qualquer tempo aí, nesse período de 5 anos, que é a validade dele, e uma das partes, se não estiver contente, pode sair dele. Algumas coisas que ficaram mal esclarecidas aí, duvidosas, né? E aí o Vitor Gandim escreveu um artigo interessante que eu li ontem. Poxa vida, a participação dele seria interessante para as pessoas entenderem isso e alguns outros aspectos aí daquilo que é urgente, não é urgente, enfim, dessa situação toda levantada aí por ocasião dessa votação. Vitor, bom dia. Bom dia, Daércio, Beto, Adalberto, todos vocês aí do estúdio. Um prazer participar. Cumprimento também os ouvintes, né, da TVM e da Saudades FM. Obrigado. Na votação desse projeto foi levantada a dúvida. Se o projeto se a lei aí no caso, vai instituir vai consagrar aqui um convênio, esta é a palavra, que deve durar cerca de 5 anos. E muitos disseram, e se não der certo e tudo mais, aí ficou toda uma discussão. E pelo que você observou, qual é a avaliação que você faz nesse caso aqui? Realmente é algo que nem o casamento é hoje. Antigamente era até o fim da vida, tal, né? E nem isso é também, nem os casamentos são assim exatamente. Mas enfim... E muitos ficaram duvidosos, é mesmo, e se isso der para trás depois no andamento, aí, como é que vai fazer depois? Houve um embate, né, inicialmente em torno da urgência desse projeto. Houve ali um requerimento para que esse projeto ele fosse tramitado em regime de urgência. Ou seja, pela relevância do assunto, esse assunto ele seria discutido ali antes que outros projetos passassem pela Câmara. Uhum. No mesmo dia que o projeto ele foi colocado em deliberação, ele já foi apreciado. E teve ali alguns vereadores, né, que tiveram uma cautela maior, assim, um senso maior de responsabilidade, e eles acabaram, assim, não concordando com essa urgência. E, inevitavelmente, passou a surgir ali nos debates, nos assuntos, uma certa analogia com a venda da água aqui da cidade, né? Que é como ficou conhecida a concessão dos serviços de água e esgoto de Matão. Chegaram então, a fazer esse tipo de comparativo mesmo. Chegaram a dizer, você vê a água aí, são 30 anos, né? Com certeza, Décio. Eles primeiro houve assim, uma analogia em termos indiretos, assim, né? Isso ficou na discussão, e depois chegaram a citar nominalmente esse contrato da venda da água, para querer dizer assim, bom, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa decisão, porque caso tenha aí alguma consequência, né, quem pagaria o preço seria a sociedade no longo prazo. Então, evitaram esse desgaste que aconteceu anteriormente com a concessão da água. Porém, né, como você observou aí no texto, eu agradeço muito pela leitura, há termos bastante diferentes entre o projeto que permitiu a concessão da água e esse convênio, né, com o hospital. Há termos bastante diferentes. A começar pelo próprio tipo, né, de contrato que está sendo feito. A extinção da CAEMA e a concessão dos serviços de água e esgoto, ela foi uma concessão, né, ou seja, foi um contrato entre a administração e uma empresa privada que ela ficou responsável por executar um serviço mediante uma tarifa
paga pelo usuário. Foi uma empresa ali que tem uma finalidade econômica, né? E que, sim, teve ali um contrato que a gente pode discordar e deve sim questionar, mas que, querendo ou não, foi contratual. Isso foi aprovado na época, né, que seria uma duração de 30 anos e com reajustes anuais. Então, isso já aconteceu, os vereadores, com medo que passasse por uma situação semelhante, eles quiseram ter um tempo maior, né, para apreciar esse convênio com o hospital, e por isso que alguns foram contra a urgência, embora depois a urgência ela foi aprovada. Só que o projeto aí do hospital, né, ele é bastante diferente, porque ele não visa um contrato, mas sim um convênio, né, Daércio? E um convênio, ele funciona de uma maneira diferente. Um convênio, ao contrário de um contrato aí, né, que teria um interesse mais assim unilateral, quando se fala de um convênio, é uma espécie de parceria, um acordo de colaboração que visa um interesse comum entre as partes. No caso, as partes envolvidas é a Prefeitura de Matão e a Sociedade Matonense de Benemerência, que é a entidade que administra o nosso hospital. Então, não se trata, nesse caso aí, de um contrato, mas sim de um convênio. E o mais importante é que o prazo, né, ele é bem mais flexível. Não se trata de um contrato fechado, como aquele ali da Águas de Matão, mas de um convênio que durando aí no mínimo 6 meses e no máximo 5 anos. Então, mesmo caso haja alguma irregularidade, caso não haja aí um funcionamento conforme o esperado, esse projeto ele não necessariamente precisa ser prorrogado até os 5 anos. E ainda que ele seja prorrogado pelo prazo máximo de 5 anos, a gente tem uma realidade aí bem mais tranquila, bem mais adequada do que um contrato fechado de 30 anos, certo? Ele pode ser rompido, eventualmente, aí nesse tempo todo, se é por qualquer uma das partes interessadas, se não estiver sendo conveniente para eles, para o município, para o hospital, por extensão para os médicos, né? Sim, muito bem observado, né? Há penalidades que estão estabelecidas e em caso de descumprimento dos termos, né? Então, ele não necessariamente precisa ser prorrogado até os 5 anos. De repente, se esse convênio tem aí alguma irregularidade ou não funcione corretamente, ele pode ser rompido ou não ser prorrogado, né? Aí cabe também à Câmara a fiscalização, né? Então, antecipadamente, há essa preocupação que possa dar algum problema no futuro, mas a própria Câmara, ela poderia entrar aí com seu papel fiscalizatório, recomendando, por exemplo, a não prorrogação do convênio, caso haja algum problema, né? É verdade, mas eu tenho aqui a impressão que nesse caso aqui nós estamos lidando com uma situação absolutamente interessante para as 3 partes. Primeiro, para os médicos, que não conseguiam prestar serviço para o SUS de acordo com as regras do Estado, isto é, do município, do Estado, da União, que seja, né? Por essas regras, o médico teria que dar uma carga horária por um valor de salário que não compensa para eles. Então não tinha como contratá-los dentro de uma situação que compensasse para o médico, não o impedisse de atender o plano de saúde no seu consultório também ao longo do dia. Ele tinha que ter uma dedicação quase que integral por um salário que não... Então, por isso eles não queriam mais atender, e foram saindo. Aí chegou uma hora que chegamos ao caos aqui, né? De especialidade médica. Nós precisamos trazer... Com certeza, né, Bert? Ainda mais tem que trazer esses médicos de volta. O meio que eles acharam legal. E para que o médico não tenha as suas outras atividades interrompidas e ele possa atender, se ele fosse empregado da Sociedade de Benemerência. E aí foi que houve um entendimento. A prefeitura paga a Sociedade de Benemerência, que por seu lado repassa para os médicos. Nas Exatamente, regras... né? É um convênio que passa a ser interessante para todas as partes envolvidas. É bom para todo mundo, eu acho. Não sei, acho uma bela sacada, ótima ideia, eu acho. Contanto que, evidentemente, a prefeitura seja, e o prefeito disse, aquilo que eu estou assumindo eu pago em dia, eu só assumo o que eu posso pagar, ele disse, em dia. Então, se a prefeitura pagar em dia o hospital, vai dar tudo certo. Não deu certo da outra vez, eu não sei se você acompanhou, Vitor, porque aí o hospital não recebia da prefeitura regularmente, aí virou aquela bagunça. O convênio não deu certo. E o que aconteceu? Aí eu vou lembrar você, Vitor. O hospital parou. Você vê que uma das partes sai na hora que não tiver certo o negócio.
Então, se a prefeitura honrar, como diz o Adalto, que vai honrar o pagamento, o médico trabalha tranquilo por saber que vai receber e o hospital não terá razão para sair desse convênio também, né? Com certeza, Daércio. E acho que compensa também a gente levar em consideração que se trata do Hospital Carlos Fernando Malzone, né? Que é uma entidade que ela é reconhecidamente idônea, que é confiável. É uma instituição aqui da nossa própria cidade que conhece a realidade de Matão, então a tendência é que funcione muito mais certo do que, por exemplo, uma empresa de fora que desconheça a nossa realidade, né? O hospital é uma entidade que tem também uma função social, né, em nome aí da Sociedade Matonense de Benemerência, e é uma instituição que é conhecida aqui, muito confiável por parte da população de Matão. Então, isso é outro ponto a ser bastante considerado também, né? Claro. Vitor, deixa eu aproveitar a tua presença aqui, você que é mestre pela UFSCar e cientista político. Nós estamos já no momento pré-eleitoral, quer dizer, o ano que vem tem uma eleição importante aí, e eu digo que é pré-eleitoral porque muito antes do que esse mesmo, antes disso, inclusive, já havia toda uma... né, dava para perceber e dá para perceber que a campanha já está posta aí, restante saber quais serão os candidatos efetivamente, todos eles, alguns a gente imagina. Quer dizer, a campanha já está aí colocada. E aí, outra vez, a impressão de que tudo vai se dar dentro dessa situação de direita, esquerda, centro e tal. Eu não vejo mais uma esquerda bem, digamos assim, bem demonstrada. A gente vê que na hora do vamos ver, se necessário, esquerda se misturou com direita, a direita agora está se misturando com centro. Na prática isso não existe, direita, esquerda, centro, só existe na época da campanha eleitoral. Me desculpe, essa é a minha opinião. E depois na prática, dada a necessidade, cada um vai se juntando com o outro e vira uma salada ali de nomenclaturas e tudo mais, né? Que é o que me parece. Todo respeito por quem não pensa assim, mas é o que eu penso. Esse contingente, essa situação que enervou até o eleitor. Na eleição passada, a coisa bipolarizou em torno de direita e esquerda e as pessoas então encontraram lá, eu sou mais para a direita, eu vou defender fulano de tal, sou mais para a esquerda, vou defender fulano de tal. Agora, e o centro ficou perdido no meio. E desta vez o centro é a namorada, é o namoradinho, a namoradinha da vez. Né? Como é que você está acompanhando isso tudo aí? A coisa pode ir mesmo de novo por uma bipolarização, ou esse centro agora um pouco mais fortalecido com o apoio do governo federal pode misturar todas as tendências no ano que vem, hein? Na última eleição, né, a gente teve um cenário ali muito mais polarizado do que vinha se acostumando a ter no Brasil, né? Houve essa radicalização da política que, eu concordo com você, que ela não é benéfica, né, para a sociedade, e a gente tem que pensar, eu acho, sempre no consenso, no diálogo, né? Você estava até entrevistando agora aí o padre Jorge, né? A campanha da fraternidade, segundo o padre acabou de explicar, também está tentando trazer esse tema do diálogo, porque, enfim, fica ali uma guerra ideológica, uma briga entre dois lados. Na prática, isso acaba não gerando ali, né, necessariamente políticas públicas, projetos que beneficiem a sociedade. Então, eu acho que a ideologia é importante, sim, ela não é uma característica a ser desconsiderada das análises, né, porque os partidos eles se organizam a partir também do aspecto ideológico. É uma das características que são utilizadas, por exemplo, para se fazer alianças, para se fazer coligações, né, os partidos levam em consideração, sim, esse caráter ideológico, mas como um sentido assim de orientação, né, de ver quais ideias são mais próximas àquelas ideias que eu acredito. No caso aí, né, o eleitor, e cada um vai ter ali uma proximidade maior com um lado ou com o outro. Mas eu acredito que essa polarização ela é prejudicial, né, para o Brasil, e sempre buscando o diálogo, a moderação, né, os consensos eles acabam gerando políticas muito mais interessantes, né, sempre que há um diálogo maior, a política, a meu ver, ela funciona melhor para a sociedade, né. Tal política que muitos falam, eu não gosto de política, eu odeio política. Rapaz, ainda, né, professor, não inventaram
um modo melhor do que esse. Se alguém tiver uma receita melhor, apresente, viu? Porque nós estamos... Talvez fosse bom mesmo, mas não há outro modo se não for assim, né? Pela política. Com certeza, né? A política é o caminho aí que a gente tem para apresentar nossas demandas, para se buscar um entendimento, né? É muito importante. Eu acredito muito na política, né? Por mais que a gente veja aí notícias negativas, né? Estava comentando agora mesmo aí sobre o senador, enfim, é uma situação realmente que entristece a população, mas eu acho que a gente não pode perder a fé, a esperança na política, que é o caminho, né, que se encontrou, que a população consegue participar, escolher seus representantes, né? Não é algo perfeito, sempre né? muito positivo, né? Não é perfeito, mas é o melhor que o homem inventou até hoje. Com certeza, né? A democracia, e a democracia é o particularmente, sistema mais né? viável que Sim, tem, né? Sim. E a democracia particularmente não teve... Ninguém encontrou um outro modo melhor. E ela, a velha democracia que, imperfeita e tal, é a melhor até hoje inventada. É isso mesmo. Sim, sem sombra de dúvida, né? A democracia, mesmo que ela tenha os seus problemas, ela tem problemas que a gente consegue buscar soluções. Ao contrário, por exemplo, de uma ditadura onde não se teria voz para se buscar uma solução. Então, só isso já faz que seja um regime, né? Muito mais aceito, né? Muito melhor. Só por isso já é válido. Muito bom. Professor, muito obrigado. Parabéns aí pelo teu artigo aí. Eu, aliás, queria desde já aqui ter, assim, essa sua presença aqui mais vezes, porque são tantas as ocasiões aqui, a gente sempre precisa de alguém que tenha esse olhar mais científico, vamos dizer assim, né, da política, e não é sempre difícil encontrar, às vezes, colaboradores assim, então eu quero contar mais vezes com a sua participação aqui conosco, sendo, entre aspas, claro, um consultor nosso para assuntos políticos. Aí, se você tiver essa disponibilidade, para a gente seria um grande prazer, viu, Vitor? Muito obrigado, Daércio. Eu agradeço, fico à disposição. Fico muito feliz, né, com o convite em participar aqui do programa e saber que vocês também estão acompanhando, né, essas minhas postagens. Toda semana eu analiso as sessões da Câmara, os projetos, e eu estou fazendo um trabalho onde eu analiso os conceitos da política, faço ali alguns textos, mas tomando sempre ali como base o contexto local, né, para a gente justamente falar sobre o que está sendo discutido aqui na cidade de Matão. No nosso pedaço, né? Professor, muito obrigado mais uma vez e bom dia, viu? Bom dia, muito obrigado. Bom dia.